Alô, salve amigos. Que bom estar aqui novamente conversando com os amigos da Casa do Coração. Desde já agradecendo o convite carinhoso da Gisele e vamos hoje abordar um tema da atualidade, um tema que diz muito sobre o que nós estamos passando nos nossos dias aqui em 2021. Vamos fazer um apanhado histórico, um retrospecto, para tentar entender melhor esse binômio ciência e espiritismo. Na verdade, o espiritismo ele é uma ciência positiva, né? que na verdade não inventou nada, né? Porque certamente não se inventa o que está na natureza, né? O nosso Isaac Newton não inventou a lei da gravitação. Essa lei é uma lei universal, ela já existia antes dele, né? Cada um aplicava e ele sentia os efeitos, mas, entretanto, ninguém conhecia, né? Por sua vez, o Espiritismo vem mostrar uma nova lei, uma nova força da natureza, né? É a que reside na ação entre o espírito, ou melhor, do espírito sobre a matéria, né? Lei tão universal quanto a da gravitação, né, do Isaac Newton. Contudo, na época ainda não conhecida e negada por certas pessoas, como foram todas as leis antes da sua descoberta. Não há uma lei que tenha avançado no nosso processo de entendimento da natureza, do mundo que nos cerca, que não tenha havido uma grande reação da, da, daquelas pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o novo, né? Isso se deve a esse fato, né? Os homens têm uma dificuldade enorme de renunciar às suas ideias preconcebidas, e dificuldade maior ainda de dizer que eles estavam enganados, né? Então vamos lá, vamos ver. Ciência e espiritismo, né? O que o Kardec colocou de maneira assim incisiva e brilhante, né? Ele disse, está lá no final do livro que é o Espiritismo: se a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência, né? Desde os tempos imemoriais, né, o homem tem buscado o contato com o divino, com a criação, né? Nessa longa busca, muitos caminhos foram percorridos. Tudo que era possível explicar racionalmente e que estava além da nossa compreensão era tido como sobrenatural. Forças elementares da natureza que não podiam ser controladas pelo homem eram atribuídas às divindades. Daí surgiu o politeísmo, né, que acabou que colocou um deus para cada um desses fenômenos, né? Era o deus da chuva, o deus do amor, o deus da guerra, enfim. Isso aí foi uma forma que a humanidade encontrou de passar para o divino, para o sobrenatural, melhor dizendo, tudo aquilo que ela não conseguia explicar, né? E tomando como exemplo, nós estamos falando dos fenômenos da natureza, os raios, eles causavam terror na antiguidade, né? A muitas pessoas. Até hoje, né, há pessoas que se assustam com eles, né? Como os raios partiam dos céus, a mitologia grega tratou logo de criar um deus que tinha o poder de lançá-los sobre nós. A figura aí mostra o deus dos raios, o Thor, né? Numa manifestação de ira sobre a humanidade, né, pecadora. Enfim, ele detinha o poder que o homem comum não tinha. Foi a ciência, mais tarde, que provou
que não era de nada de sobrenatural, né? Os raios simplesmente eram uma descarga atmosférica entre o céu e a Terra, que foi devidamente contida com a invenção do para-raio no início do século XIX. O para-raio criado por Franklin, um cientista, o para-raio nos protege, né? Ele nos, efetivamente, ele nos protege sem precisarmos apelar para os humores do Deus Thor da mitologia, né? A esse homem, ao Benjamin Franklin, nós devemos a superação dessa crendice. Consta que, quando ele estava para patentear essa descoberta, houve uma reação forte daqueles que achavam que ele estava desafiando as leis da natureza. Isso eu li na biografia do Benjamin Franklin, né? Então, sempre esses fenômenos da natureza criaram para o homem essa crendice. Um outro exemplo clássico, essa figura mostra aí, né? Foi da luta da ciência contra esse negacionismo, vamos dizer assim, foi o terremoto de Lisboa, em novembro de 1755. Um dos maiores que já aconteceram até hoje. Foi 9 graus na escala Richter, que é uma escala de 10. Né? Calcula-se que cerca de 10 mil edifícios tenham desabado. Mais da metade da população ficou prejudicada, né? Incêndios aconteceram por todos os lados, mas como o terremoto caiu num dia de finados, né, acreditou-se que ele tinha sido um castigo de Deus. Ninguém ousava, é inacreditável, né, mas ninguém ousava reconstruir a cidade, né? A cidade ficou abandonada. Estavam aguardando um segundo terremoto. Precisou a ajuda de um homem que não se deixava levar por esses temores descabidos, né? Que, contrariando a igreja, ele liderou a reconstrução da cidade nos moldes mais modernos e seguros como ela é hoje. Em vez de se fixar na ira de Deus, o Marquês de Pombal analisou os efeitos do cataclisma, deu os primeiros passos nos esforços para criar uma nova ciência, que é a sismologia, né? E, por ele ser um iluminista, ele priorizou a ciência e reconstruiu a cidade. A cidade, ou melhor, está linda hoje e deve a essa grande figura que é o Marquês de Pombal, né? Enfim, a ciência está libertando o homem da crendice, né? Tornando o homem mais autônomo, com mais capacidade de discernimento, né? Dentro dessa ideia, dentro dessa proposta, né? Depois de um longo planejamento, nós já estudamos isso bastante aí na Casa do Coração, a espiritualidade superior programou a vinda de um espírito muito importante, que foi Allan Kardec, né? Que era cientista e educador, talvez um dos homens mais cultos lá do seu tempo, né? E era um homem realmente à frente do seu tempo, né? Era um espírito de grande maturidade, ele usou toda uma metodologia científica para codificar a doutrina espírita. Por conta disso, também houve uma enorme reação da igreja convencional da época. Nós lembramos daquele incêndio de todos os seus livros em Barcelona, também foi motivo de muita perseguição na época a esse belo trabalho que ele iniciou, né? E, conforme está aí na figura, é um livro muito interessante, né? Que coloca Kardec foi no mesmo patamar de grandes cientistas da humanidade como Albert Einstein, né? E ele, num subtítulo brilhante, o autor diz que Kardec foi o cientista da alma e Einstein deu alma à ciência, não é? Fica aí uma boa sugestão
de leitura para que nós venhamos a entender melhor os ensinamentos desses grandes personagens da nossa história, né? Enfim, não foi só Kardec, né? Houve ali, em alguns momentos, alguns pontos do planeta, outros estudiosos se debruçaram para analisar essa nova doutrina e, consequentemente, os fenômenos mediúnicos, né, da sua experimentação mais ostensiva. Dentre esses grandes cientistas, podemos destacar alguns para o nosso breve comentário de hoje. Um deles foi César Lombroso, que tivemos também Charles Richer, Bosano. Foram cientistas que deram à doutrina espírita o respaldo científico fundamental para a sobrevida pós-Kardec, né? Cesare Lombroso, era um cientista italiano, nasceu em 1835, faleceu em 1909. Ele era ligado à psiquiatria e se tornou um defensor da doutrina espírita após pesquisar esses fenômenos mediúnicos. O Ernesto Bosano, 1862, 1943, já um pouco mais recente, era um professor de filosofia da ciência, né? Teve uma grande contribuição para o entendimento dos fenômenos paranormais, né? Ele foi presidente de honra do 5º Congresso Espírita Internacional de 1934, em Barcelona, que foi um evento muito importante para a consolidação da doutrina espírita, né? Tivemos o nosso Charles Robert Richer, né, meu xará, que era um médico francês, foi prêmio Nobel de Medicina em 1913, e ele foi criador do Tratado de Metapsíquica, que estudou o ectoplasma e os fluidos que emanavam de uma médium que vai merecer o nosso comentário também, que foi um dos maiores médiums da história do Espiritismo, que foi a nossa Eusápia Paladino, que, como aparece aí na figura, né, por conta de toda essa metodologia que Kardec propôs no Livro dos Médiuns, né, surge na Europa e nas Américas muitos médiuns. O que era antigamente colocado como sobrenatural, agora tinham um embasamento teórico-científico, não é? E por conta disso os médiuns puderam exteriorizar esses seus chamados dons, não é? E começou a surgir bastantes médiuns, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve aquelas irmãs Fox, né, que nós também um dia já comentamos. E na Europa, particularmente na Itália, surge a figura de Eusápia Paladino, 1854, falecendo em 1918, uma médium italiana de efeitos físicos, que se prestou, se submeteu às experiências, né, pelos cientistas da época. Havia médios que se retraíam para não se expor muito. Ela teve coragem, né, e ela permitiu, se submeteu a esses experimentos, né? E foram realizadas inúmeras sessões, com a presença de homens da ciência, tanto da Europa também quanto da América, né? Lombroso, por exemplo, diante das evidências dos fatos, ele converteu-se ao espiritismo. E teve um episódio importante, né, que foi essa conversão se deveu ao fato do espírito da sua mãe haver se materializado numa das sessões realizadas com a médium Eusápia Paladino, né? Em 1894, o Prêmio Nobel de Medicina Charles Richer realizou várias sessões experimentais com a médium em sua própria residência e considerou autênticas as levitações parciais e outros fenômenos de efeitos físicos que essa médium era portadora. Eu fico imaginando do espanto que isso
aconteceu, né? Final do século XIX, começo do XX, fenômenos de efeitos físicos. Hoje, você vê um fenômeno como esse, uma materialização, já causa bastante espanto. Vamos imaginar o que poderia ter acontecido. Esse pessoal foi um pessoal bravo e que merece nosso comentário por conta de terem propiciado a todos nós um franco conhecimento e nos trazendo uma informação muito mais embasada, sem crendices, enfim, nos tratando com o cuidado que o assunto merece, né? A figura desse nosso penúltimo slide, né, mostra o nosso belíssimo planeta, chamado Planeta Azul pelos astronautas, né? E vê-se que ele é esférico, né? Então, estamos em pleno século XXI, a nossa humanidade já atingiu patamar de conhecimento que não cabe mais retrocesso, né? Não podemos descredibilizar a ciência numa demonstração infantil, né? Pois a ciência ela é responsável pela vida incomensuravelmente melhor que temos hoje em relação a um passado recente, né? Basta constatar com facilidade o que nós vivemos e estamos, melhor dizendo, vivenciando no dia de hoje. Vamos citar apenas duas conquistas, né? O acesso democrático e franco às informações sem precedentes na nossa história. Hoje podemos, a um clique, desde que tenhamos senso crítico suficiente para distinguir aquilo que é verdadeiro do fictício, né? Para termos acesso a tudo aquilo que nós queremos pesquisar. Então, isso aí é de suma importância para a evolução do ser humano. Sem falar nos recursos que a medicina nos proporciona, né? Como a qualidade de vida e a longevidade, né? Doenças tidas como fatais no passado recente, hoje têm curas e algumas delas já foram até erradicadas, né? Os padrões éticos propostos por Kardec podem caminhar junto com a ciência e em nada elas são contraditórias, né? Enfim, acreditemos que a lei do progresso é fundamental, irreversível e a Terra é redonda. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e paz para todos.